aí, graças a Deus. Os irmãos podem estar assentados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria também que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Gostaria também de agradecer aos irmãos pelas orações. Nós estivemos aí, 10 dias fora, fomos ali até a casa da minha sogra visitá-la, e a Leidna foi visitar a mãe dela, e aproveitamos e passamos uns diazinhos ali em Caldas Novas, aquelas águas deliciosas, quentes ali, muito bom. E depois fomos a Palmeiras de Goiás também, fomos em Trindade. Foi uma viagem corrida, mas abençoada, amados irmãos. Foi uma alegria muito grande poder rever os nossos queridos irmãos, familiares, no nome de Jesus. Graças a Deus, estão todos bem, Pudemos participar de um culto ali, em outro ministério, e é bom a gente participar de vez em quando, no nosso caso, quando viajamos. Quando não viaja, não tem necessidade de ir, não, Mas quando a gente viaja, a gente aproveita e visita outros ministérios. Aí a gente lembra dos irmãos e fala: oh Senhor, meu Deus, que igreja maravilhosa nossa, abençoada, povo maravilhoso, Aí você sente falta também dos irmãos, Como foi dito aqui, Às vezes estamos todos os dias juntos e não sentimos falta um dos outros, mas quando a gente se distancia um pouco, aí nós percebemos, o quanto nós amamos os irmãos. E quando nós chegamos, os irmãos falam: pastor, orei pelo senhor todos esses dias. Falou: opa, então também somos amados pela igreja no nome do Senhor Jesus. Irmãos, você abriu a sua Bíblia em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10, eu vou ler um versículo aqui, o versículo de número 9, e depois, assentado mesmo como os irmãos estão, vou ler mais outras 3 passagens, mas será bem rapidinho. Eu peço para os irmãos, espera um minutinho, e dá tempo dos irmãos encontrarem. Este texto, irmãos, diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, e o versículo de número 9. Sucedeu, pois, que virando ele, Saul, as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Agora você pode virar a página aí e ir até o capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Glória a Deus. Os versículos, amados irmãos, 30 e 31. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos de número 30 e 31, que nos diz da seguinte forma: disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Capítulo de número 16 e o versículo de número 14, que diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Agora, capítulo de número 18, versículo 10 e 11. Capítulo de número 18, versículo 10 e 11 de 1 Samuel, nos diz assim: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, meu Deus, com este povo amado do Senhor. Meu Deus querido, no nome de Jesus, use as nossas vidas. Fala, Pai amado, em cada coração.
precisamos, bondoso Deus, ouvir a tua voz, aleluia, para a glória do teu nome. Eu oro pedindo e te agradecendo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Eu gostaria nesta noite, já há alguns dias, eu acho que dei umas pinceladas aqui, e acabei citando o nome deste homem aqui nos nossos cultos. Talvez eu até nem tenha citado tanto, mas eu acho que uma ou duas vezes acabei citando, né? Mas ficou no meu coração. Eu fui meditando, fui ouvindo também estudos, ouvindo mensagens a respeito deste homem, amados irmãos, que é um homem que foi um homem muito, grandemente privilegiado pelo Senhor. Por que, pastor, ele foi privilegiado pelo Senhor? Ele foi privilegiado pelo Senhor, irmãos, porque Deus, aleluia, olhou para ele e disse: este é o homem, este é o homem que eu estou escolhendo, este é o homem que eu estou separando, este é o homem que eu estou ungindo para um propósito. É Saul, amados irmãos. Muitos de nós conhecemos Saul apenas como aquele rei que se levantou contra o Davizinho. Conhecemos este homem apenas como aquele, amados irmãos, que era possuído por um espírito mau e que queria a qualquer custo tirar a vida de Davi, que escolheu 3.000 dos seus melhores soldados e disse: eu vou perseguir Davi até que eu tire a vida dele. Conhecemos apenas o lado ruim de Saul, mas eu gostaria, em rápidas palavras, de compartilhar com os irmãos o lado bom de Saul. Será que Saul não tem um lado bom? Tem, sim, com certeza Saul tem um lado bom. Eu li alguns versículos saltando para os irmãos, mas eu gostaria também de olhar para alguns textos da palavra do Senhor. Diz assim o capítulo de número 9, feche a sua Bíblia, ligue com a sua Bíblia aberta, e o capítulo de número 9, os primeiros versículos, diz assim: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Este aqui era o pai de Saul, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este alentado em força, amados irmãos, está justamente dizendo para nós que o pai de Saul não era uma pessoa qualquer. O pai de Saul era um fazendeiro ali da região, era uma pessoa próspera ali da região, era uma pessoa que tinha posses, uma pessoa considerada grandemente ali na região. O texto continua dizendo: este tinha um filho cujo nome era Saul. Saul, por incrível que pareça, amados irmãos, é o mesmo nome de Saulo. Saul e Saulo é a mesma coisa. Saul e Saulo é o nome hebraico de Paulo. Então tem aí alguma ligação, provavelmente. Então Paulo, que depois Saulo, que depois veio a ter aí chamado pelo nome grego de Paulo, é o mesmo nome de Saul no hebraico lá no Antigo Testamento. Jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Olha que pessoa incrível era Saul. Saul era diferenciado, era o modelo, né? Era, podemos dizer, a capa de revista. Era aquele, amados irmãos, que tinha uma aparência muito bela para ser apresentada em qualquer lugar. O texto nos diz aqui, irmãos, que além de ser jovem, ele era tão belo que não havia ninguém entre o povo de Israel, nenhum outro jovem tão belo como ele, que do ombro para cima, amados irmãos, não havia semelhante. Cara, o homem, o moço, melhor dizendo, era bonitão. Desde os ombros para cima, sobressaía a todos. E esse homem começou a viver uma história. A palavra do Senhor diz que o seu pai, como era um homem de posse, algumas jumentas fugiram. Algumas jumentas foram embora, como acontece com qualquer pessoa que tem animais. De repente, até um cachorrinho, né? Você abre o portão, ele
vai embora. Se ali tem bastante animais também, os animais acabam saindo. Tem até aquele ditado que diz, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, né? Então, por que o animal foge? Porque a porteira ou alguma situação ele tem a oportunidade de fugir. E o seu pai disse o seguinte: meu filho, vá atrás das nossas jumentas, pegue um moço e vá atrás das nossas jumentas. E Saul, amados irmãos, como era um jovem, filho de um homem poderoso, ele era obediente. Olha aí uma das coisas boas que Saul possuía: ele era obediente ao seu pai. Seu pai mandou ele ir e ele então atendeu, foi à busca das jumentas de seu pai. Passado alguns dias, ele não estava encontrando as jumentas. No seu coração, ele tinha uma preocupação familiar. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, conversando ali com o moço, vamos voltar para casa, para a minha casa, para o meu lar, porque o meu pai estava preocupado com as jumentas. Mas como nós estamos demorando, a preocupação dele vai mudar. Ao invés dele continuar preocupado com as jumentas, ele vai ficar preocupado conosco, vai mudar, ele vai ficar aflito por minha causa e por sua causa. Era um moço que tinha uma consideração familiar. Então havia coisas boas na vida de Saul. Saul, amados irmãos, em determinado momento falou: olha, vamos voltar. E aí o moço disse assim, foi usado por Deus: olha, aqui nesta cidade tem um profeta, tem um vidente. Naquela época os profetas eram chamados de vidente. E os profetas, amados irmãos, como nós ouvimos, né, os irmãos que estamos fazendo o curso ali em Campinas, o profeta naquela época, ele tinha o ofício de profeta. O Espírito vinha sobre ele, ele trabalhava como profeta. As pessoas procuravam ele para que ele entregasse uma profecia, entregasse uma palavra de Deus. E todo mundo que ia, eu me lembro do pastor Adailton falando disso, né? Todo mundo que ia visitar, buscar o profeta, tinha que levar alguma coisa também, né? Hoje nós queremos receber as profecias e nem pensamos, né? Eu não vou nem abençoar o profeta, eu fui abençoado, o profeta foi usado por Deus, me deu uma palavra, né? Eu vou levar um presente para o profeta. Não, profetizou, acabou. Não tem nada disso não, de abençoar o profeta. A gente vive dessa forma, né? As pessoas nos abençoam e nós não queremos abençoar as pessoas. Mas naquela época não. Se o camarada fosse lá na casa do profeta, ele sabia, ele tinha que levar alguma coisa. Tanto que Saul, amados irmãos, era a profissão dele, era o ofício dele. Agora no Novo Testamento tem o dom de profecia também, né? Devemos separar as coisas nesse sentido. Mas naquela época Saul disse: mas como é que nós vamos lá na casa do profeta? Eu não tenho nada para levar lá, nem um pedaço de pão eu tenho para levar para o profeta. Mas o amigo dele ali, o servo dele, a pessoa que estava acompanhando ele, disse: não, eu ainda tenho aqui um quarto, se eu não estou enganado, é isso, o quarto de uma moeda e de um dinheiro, eu vou levar e vou dar para o profeta, e ele vai entregar a palavra para nós. E ele aceitou e foi. Amados irmãos, que coisa linda começou a acontecer ali. Saul e o seu companheiro de caminhada foram até o profeta, começaram a procuravam aqui, procuravam ali, e não encontravam, até que começou a encontrar pessoas que estavam indicando o caminho da casa do profeta. A pessoa disse: olha, o profeta veio à cidade hoje, você deve correr até lá, tudo isso está no capítulo 9, você deve correr até lá, você deve procurar o profeta, porque hoje ele vai oferecer sacrifício. Tudo estava, amados irmãos, preparado pelo Senhor, para que ele pudesse receber, aleluia, a palavra de Deus, o que Deus tinha para a vida dele. E depois dele receber as orientações, Deus já tinha falado também com o profeta. Só que antes de acontecer essas coisas aqui, amados irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro para nós, que aqui esse Saul, que foi, amados irmãos, o primeiro rei humano
de Israel, digo primeiro rei humano, porque antes desse rei havia o reino teocrático, ou seja, a situação em que Deus governava. Deus usava os profetas, Deus usava os homens, Deus usava os sacerdotes para poder governar sobre o povo. E ainda mais, amados irmãos, um pouco antes deste momento da monarquia que começou em Israel, e Saul foi o primeiro homem que viveu essa realidade. Eles tinham ali os juízes. Os juízes, amados irmãos, eram pessoas que de tempos em tempos Deus levantava para tratar com o povo. Apesar da situação do povo, Deus sempre insistiu em buscar o povo e trazer o povo para perto de si. Deus nunca, amados irmãos, desistiu de restaurar, de salvar, de libertar o seu povo, de mostrar o seu poder, de mostrar o seu amor, de mostrar, amados irmãos, que independente dos erros daquele povo, existe uma expressão no hebraico que diz hesed, que quer dizer, amados irmãos, amor insistente da parte de Deus, que faz o quê? Que vai atrás do pecador. Então, por mais que Israel virava as costas, adulterava, prostituía, envergonhava o Senhor, Deus sempre ia atrás e dizia: eu amo este povo, eu escolhi este povo me pertence. Ali, irmãos, então levantavam os juízes. Você conhece alguns juízes, né? Como Sansão, Baraque, e tantos outros ali que foram usados porque o povo se distanciava de Deus, e Deus então permitia que este povo ficasse debaixo da mão dos opressores, e depois levantava um libertador para cuidar deste povo, amados irmãos. O reinado, amados irmãos, o período de monarquia em Israel começou aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, talvez 1000 anos e alguns dias, um pouco menos, mas foi mais ou menos o tempo. E este homem, irmãos, este personagem, ou essa personagem, foi realmente privilegiado pelo Senhor. Por conta do descontentamento, mesmo Deus fazendo o bem para o seu povo, havia um descontentamento do povo. É interessante que Deus sempre cuidou, Deus sempre sustentou, Deus sempre alimentou, Deus sempre fez o melhor para o seu povo, mas ainda havia um descontentamento no coração deles. Deus, amados irmãos, da mesma forma, faz tantas coisas boas para mim, faz tantas coisas boas para você, faz tantas coisas boas para o seu povo na face da terra, e nós, amados irmãos, muitas vezes não nos esforçamos para dizer: Senhor, eu preciso reconhecer, eu preciso valorizar o que o Senhor tem feito na minha vida. Nós começamos, amados irmãos, ou melhor, o povo de Israel, eles começaram a olhar as nações que estavam em volta. Olha, aquela nação ali tem um rei. Aí eles vão lá e guerreiam, eles não têm amor no coração, eles matam, eles destroem, eles fazem muitas coisas. Aquele povo ali tem um rei. O que eles queriam? Um rei também. Mas nós temos Deus. Deus tem cuidado, o povo poderia dizer, Deus tem libertado, Deus tem agido, Deus tem feito tantas coisas. Mas num determinado dia, eles chegaram em Samuel, sabiam que Samuel tinha uma ligação com o Senhor, que Samuel tinha um contato com o Senhor, que era com Samuel que deveria falar. Chegaram para Samuel e disseram: Samuel, é o seguinte, e às vezes funciona dessa forma, né? Olha, os seus filhos não são crentes, os seus filhos não vão te suceder, os seus filhos dão mau testemunho, olha, os seus filhos são isso. Então, Samuel, nós sabemos que você está velhinho, que você não vai ter condições de continuar aí como sacerdote, como profeta, cuidando de nós. E quando você morrer, o que vai acontecer? Nós queremos um rei. Esta foi a palavra do povo. Quando você pede alguma coisa para glorificar o nome do Senhor, é importante. Eles poderiam dizer: nós queremos um rei para que nos conduza verdadeiramente em adoração, nós queremos um rei que nos leve verdadeiramente a amar mais o Senhor, nós queremos um rei que seja verdadeiramente um instrumento de Deus entre nós. Mas não foi isso que eles disseram. Nós queremos um rei
como todas as nações, para que saiam diante de nós nas guerras, que lute as guerras por nós. Eles não queriam mais se parecer com o povo de Deus. Eles não queriam mais que as pessoas dissessem: olha, o Deus desse povo é Deus dos vales, é Deus dos montes, é um povo que verdadeiramente é um povo teocrático, é Deus quem cuida da vida deles. Eles queriam ser reconhecidos como as outras nações, imundas, pecaminosas, idólatras, que não conheciam a Deus. Irmãos, o que muito chama a minha atenção é que Deus ouviu a oração do povo, mas Deus não sabia que eles estavam pedindo a coisa errada, mas era o desejo do coração daquelas pessoas. Eles queriam realmente um rei humano, e eles não queriam um rei baixinho, não, eles não queriam um rei feinho, não, eles queriam uma pessoa que eles pudessem dizer: olha, aquele ali dá medo só de olhar, é um senhor rei, é uma pessoa capacitada, é uma pessoa preparada. E Deus escolheu a dedo, e Deus encontrou, sabe quem? Saul. Esse Saul, amados irmãos, de que nós estamos falando. Saul, ele era uma pessoa humilde, porque ele foi lá ser entrevistado por Samuel, e diz a palavra do Senhor, ouvi a palavra de Samuel, e Samuel começou a falar para ele: olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus te escolheu, Deus quer te usar, eu vou te ungir, você é a pessoa para quem o desejo de todo Israel está voltado. Então Saul era a pessoa que o povo de Israel desejava, era a pessoa escolhida, era a pessoa conforme o desejo do coração deles, mas ele era humilde. E ali, amados irmãos, quando Samuel, falando com ele, disse assim: olha, Deus vai te usar, sabe de uma coisa? Você vai ser, Deus não, naquele momento, o material que eu li, não diz aqui que Deus falou: olha, você vai ser o rei de Israel, você vai ser o capitão, você vai ser, em outras palavras, se bem que poucas vezes, ou em algumas traduções, não existe a palavra líder. Hoje nós usamos muito a palavra líder, gostamos, o pastor é líder, fulano é líder, Beltrano é líder, mas a palavra do Senhor, amados irmãos, diz que essas pessoas aqui, que levam hoje, aqui no caso, o nome de líder, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era chamado, sabe do que? Servo. Nós vemos as pessoas lutando, correndo, brigando, para estar no primeiro lugar do pódio, né? Ser visto por todos como líder. Mas o líder verdadeiro da Bíblia, irmãos, na Bíblia, é aquele que serve. Se não servir, não serve para Deus. Podemos observar isso. Aqui, amados irmãos, então, Samuel fala para Saul tudo o que ele teria agora. Você vai ser o capitão de Israel. Aí ele diz: quem sou eu? Olha a humildade que ele tinha no coração neste momento. Ele olhou para ele e disse: ó, agora nas minhas palavras, você deve estar, Samuel, o senhor deve estar falando com a pessoa errada. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Nós somos os menores ali. Nós não temos condições para tudo isso que você está falando conosco. E amados irmãos, a tribo de Saul era uma tribo ainda que estava pequena, porque ela estava se refazendo, irmãos, daquele evento que há nos últimos capítulos lá de Juízes, quando aquele homem, a sua concubina foi embora, foi para a casa dos pais, e ele lá, por amar muito aquela mulher, foi atrás dela, chegou lá, conversou com os pais dela, perdoou os erros daquela mulher, disse: venha, volte comigo para casa. E ele então estava voltando com a sua esposa para casa, a sua concubina. No meio do caminho não tinha ninguém para recebê-lo, para pousar. Ele resolveu pousar numa praça, e quando ele estava ali na praça, veio um
senhorzinho, um velhinho do campo, e falou assim: o que é que você está fazendo aí? É perigoso ficar neste lugar, venha para a minha casa. Olha, ofereceu pouso para aquele homem. Quando ele foi para a casa daquele homem, cercaram a casa daquele senhor, os homens malignos, as pessoas más daquele lugar, e falaram assim: fala aí para o seu hóspede sair aqui, porque nós queremos conhecer. Algumas pessoas confirmam que essa atitude, amados irmãos, era uma atitude homossexual. Aqueles homens eram pecadores dos mais terríveis e queriam se relacionar sexualmente com aquelas pessoas que estavam ali na casa daquele senhor. Ele falou: não faça isso não. Tem coisa, amados irmãos, eu não entendo tudo, né? Mas nós temos que pensar assim: não importa se eu não entendo tudo, o que eu preciso acima de tudo é crer no que aconteceu. Naquele momento, amados irmãos, o senhor da casa falou: não, olha, eu tenho aqui uma filha que não conheceu o homem, eu vou colocar. Que pessoa que faria isso, meu Deus do céu? Mas está na Bíblia, eu acredito, né? Eu vou colocar aqui fora e vocês façam o que quiser. Mas aquele homem que estava ali, o hóspede, disse: não, e colocou a concubina dele para fora. Aquelas pessoas aproveitaram, abusaram, estupraram, fizeram tudo o que achavam que tinham direito. E no outro dia a mulher morreu lá, segurando assim, ó, no trinco, né? Acho que é isso mesmo, no trinco, na maçaneta da porta. Quando abriram a porta, a mulher estava morta lá. O homem colocou a mulher em cima da sua cavalgadura, foi para a sua casa, chegou lá na sua casa, pegou um cutelo, partiu o corpo da sua concubina em 12 partes e enviou cada pedaço para as tribos de Israel. Irmãos, houve uma guerra civil ali. O povo, amados irmãos, se revoltou. Até mesmo as pessoas que eram más se sentiram mal, sentiram nojo daquela situação, e todos se levantaram contra a tribo de Benjamim para exterminar, para destruir. De alguma forma, a tribo não foi completamente destruída, e agora eles estavam recomeçando. Então era uma tribo pequena ainda, mas uma tribo marcada pelo pecado, pela tragédia. Por isso Saul dizia: não, quem sou eu? Minha tribo é pequenininha. Então era um homem humilde. Irmãos, pediram um rei e Deus deu Saul. Saul, interessante que teve 3 situações aqui, do versículo de no capítulo 9, né? Do versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos Samuel ungindo Saul de uma forma secreta. Aí Saul foi lá visitar Samuel. Imagina, irmãos, você chega na casa de alguém e a pessoa fala assim: olha, vem almoçar aqui na minha casa. Nós não nos conhecemos, mas vem almoçar na minha casa, jantar na minha casa. E de repente você chega lá, o sacerdote, se eu não estou enganado, havia aproximadamente 30 pessoas ali reunidas na casa naquele dia, e ele disse o seguinte para o servo responsável pela comida: olha, lembra daquele pedaço de carne que eu mandei você guardar, especial? É agora, traga lá, porque a pessoa que Deus, aleluia, tem preparado para comer o melhor do nosso animal chegou. Aí a pessoa trouxe. Saul ficou meio esperto: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Eu cheguei, já vou comer o melhor aqui, que maravilha. Amados irmãos, Saul começou a ver grandes coisas. Então aí Samuel, de repente, pegou lá o seu chifre de azeite, sua vasilha, botija de azeite. Nós tivemos há alguns dias também aqui o trabalho sobre azeite, né, com o tema azeite das irmãs, e ele pegou aquele azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungiu Saul ali naquele momento. Aí tirou Saul um pouquinho, afastou ele do seu companheiro. Saul já estava para ir embora, e eles começaram a conversar, e ele Samuel explicando: olha, você vai ser usado pelo Senhor, você está sendo ungido agora para ser usado pelo Senhor. Amados irmãos, e no capítulo de número 10, nós vemos que tudo aquilo que que Samuel falou para Saul começou a acontecer. Aqui
o Samuel disse para ele que quando ele saísse da presença de Samuel, ele iria encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. E ele saiu, né? Que isso, não vai acontecer a palavra do profeta não. De repente, quando ele está chegando perto do sepulcro de Raquel, chegam 2 homens perto dele. Os sinais começam a se confirmar. Diz também que ele encontraria perto do carvalho de Tabor 3 homens, e esses homens vão subindo até Betel, e eles estão levando 3 cabritos, e uma daquelas 3 pessoas está levando 3 bolos de pão e um odre de vinho, e que uma ofereceria para ele 2 pães, 2 bolos de pães ali. O negócio se cumpriu. A outra palavra que foi dada para Saul, capítulo 10, o versículo de número 17 a 27, é que ele seria escolhido por sorteio. Mas ele já não tinha sido ungido? Deus já não havia escolhido? Deus já não havia atendido o pedido daquelas pessoas? Havia, mas agora o povo estaria também escolhido. Aí reuniram lá, bateu, chamou o povo lá, estamos todos juntos aqui, quem vai ser o rei de Israel? Aí fez sorteio lá, saiu a tribo de Benjamim. Aí continuando, sorteando de alguém do meio da família de Benjamim, de repente Saul. Cadê Saul? Procura de um lado, Saul não está. Procura do outro, Saul não está. Mas cadê? Deus falou que ele é o escolhido por meio do sorteio. Alguma coisa está errada. Como pode uma pessoa que vai ser o rei de Israel fugir, não aparecer, pisar na bola com esse povo todo aqui? Não pode uma coisa dessa. Mas aí Deus falou, está lá no meio da bagagem, um homem que do pescoço para cima era mais bonito do que todos, talvez mais alto do que todos ali na região, conseguiu se esconder no meio da bagagem. Era o rei de Israel. Era um homem, amados irmãos, que nós podemos colocar aqui como não sei se medo, mas era uma coisa. Ele não era daquele tipo de pessoa que via a oportunidade e falava assim, não, é agora, agora que eu vou ficar por cima de todo mundo, arrogante, orgulhoso. Mas há uma coisa boa nesse se esconder também. Ele ainda estava mastigando tudo aquilo que ele estava sendo escolhido naquele momento. Ele foi escolhido. Teve uma outra coisa importante, amados irmãos, que Saul, quando ele estava voltando da presença de Samuel, diz que ele encontraria um rancho de profetas, e ali no meio daquelas pessoas que estavam tocando, estavam festejando, tocando tamborins, flautas e harpa, e profetizando, que Saul também ia profetizar no meio deles. Imagina, irmãos, o moço sai cedo ou alguns dias de casa à procura das jumentas do seu pai, e de repente a vida dele está mudando, a vida dele está virando. Agora ele está no meio de um rancho de profetas, e ali, não sei se ele estava girando, viu, irmãos, mas estava ali profetizando sobre a vida das pessoas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Ele era um homem, amados irmãos, acessível ao Espírito Santo. Ele tinha sim o lado bom. E depois que ele conversou com Samuel conversou com ele, diz o verso de número 9: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, então naquele momento ele fez o seguinte: Samuel, a conversa está boa, mas eu tenho que ir embora, tá bom? Aí ele virou para ir embora. E aí quando ele virou, amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus, ele já tinha um coração bom, mas Deus ainda fez com que aquele coração fosse transformado num coração, aleluia, para ser o rei de Israel. Um coração, amados irmãos, para que ele pudesse trabalhar, um coração para que ele pudesse guardar, um coração, amados irmãos, para que ele pudesse exaltar o nome do Senhor. Só que você conhece a história. Saul, ele tinha
Ele começou bem o seu reinado, apesar, amados irmãos, de tudo aqui que nós vimos, dele tentar fugir dessa responsabilidade. Deus insistiu com ele. Ele era o homem que Deus tinha para o seu povo. Mas ele, amados irmãos, a pergunta que eu fiz para o meu coração, eu faço para o seu coração: o que foi que aconteceu com o coração que Deus deu para Saul? O que acontece com o meu coração, amados irmãos, o meu novo coração que Deus me deu? O que acontece com você, com o seu novo coração que Deus te deu? Aí eu li aqui os outros textos, amados irmãos. Se nós formos ver aqui só nas tarjas, aqui no subtítulo ou nos subtítulos que as pessoas que transcreveram a Bíblia colocaram, por exemplo, o povo escolhe Saul. Foi naquele momento que eu passei para os irmãos, que o povo falou: não, é Saul, e ele estava lá escondido no meio do povo. Depois, amados irmãos, ele continuou a vida dele normal. Parece que ele ainda não tinha acreditado no que Deus já havia feito na vida dele. Ele não era um homem orgulhoso, um homem arrogante. Diz a palavra do Senhor que ele continuou cuidando do rebanho do seu pai. A partir do verso de número 5 diz assim: e eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, atrás dos bois, e disse Saul: que tem povo que choras. E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Aqui, irmãos, uma outra situação também interessante. O povo de Israel estava debaixo da servidão, da perseguição, da guerra de Naás, o amonita. E aí, os homens, olha só, o medo dos homens, a falta de fé dos homens de Jabes, eles disseram assim: vamos nos entregar para Naás, porque não temos condições de lutar contra ele. Aí chegaram lá para Naás e falaram assim: olha, Naás, nós queremos fazer aliança, faça aliança conosco e nós vamos te servir. Uai, já estava bom para Naás, né? Mas Naás disse o seguinte: não, se vocês quiserem fazer aliança comigo, eu vou dizer para vocês o seguinte agora: todos vocês, eu imagino, amados irmãos, que seja homens, mulheres, crianças, todos vocês irão arrancar o olho direito, e vocês vão pôr sobre vocês essa afronta, esta vergonha. Ele não estava contente só com as pessoas servindo ele, não. Ele queria que todos arrancassem o olho direito. Imagina uma nação, o povo de Deus, sem os olhos, sem o olho direito. Era o que Naás queria. É assim que o inimigo trabalha, meus irmãos. O inimigo não está satisfeito simplesmente em nos dar uma rasteira e nos humilhar. Ele quer pisar, ele quer acabar, ele quer massacrar, e nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Isso, amados irmãos, fez com que o povo começasse a chorar. Chorou, e quando Saul estava voltando lá, levou as vacas, os bois para pastar, voltou. Quando chegou lá, estava aquela choradeira, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? Está todo mundo chorando. Não é assim que acontece quando você vê alguém chorando? Quando você se preocupa, você logo pergunta: está tudo bem? O que foi que aconteceu? Saul tinha uma preocupação com o povo. Aí eles falaram: Naás não quer fazer aliança conosco. Ele disse que para fazer aliança nós temos que arrancar o olho direito. Irmãos, o Espírito Santo, aleluia, tomou Saul naquele momento e disse: ninguém vai arrancar olho nenhum aqui, nós não vamos nos render. Eu convido todo o povo de Israel para nós nos unirmos, vamos nos unificar agora e vamos lutar contra esse incircunciso. E, amados irmãos, Saul, ali ainda sem experiência, ele conseguiu unificar o povo de Deus, e diz a palavra do Senhor que ele foi para a guerra contra aquele povo, e antes do meio-dia ele já havia destruído aquele povo. Então ele era uma pessoa que trabalhava pela unificação do povo. Do verso de número 12 até o verso de número 15, amados irmãos, algumas pessoas falaram assim: olha, Saul, algumas pessoas de Israel não foram conosco, então vamos fazer o seguinte, vamos matar essas pessoas aí. Sabe o que foi que Saul disse, amigo? Não, ninguém vai morrer não. Por quê? Porque o Senhor deu vitória para
Israel neste dia. Este dia não é dia de lágrima, não é dia de morte, não é dia de vingança. Aqui nós vemos, amados irmãos, que Saul, apesar de ter começado bem, perdido o fio da meada lá no final da sua vida, ter se estragado, aqui ele era um homem que lutava pela unificação do seu povo, lutava pelo seu povo, era um homem, amados irmãos, verdadeiramente justo, não queria matar ninguém, era um homem, amados irmãos, que não tinha no coração um sentimento de vingança. Não, quem não foi comigo vai morrer, vou matar mesmo. Ele disse: não, ninguém vai morrer hoje. Capítulo de número 12, nós temos, amados irmãos, começando aqui, Samuel resignando o seu cargo. Lembra que o povo procurou Samuel e disse: olha, Samuel, nós não queremos mais que Deus reine sobre nós queremos um rei. Samuel entendeu tudo errado. Samuel, ele achou, eu acho que é mais ou menos como pastor, como dirigente de trabalho. Às vezes nós achamos que a igreja é nossa. Não, ninguém é dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Samuel, talvez nesse momento, por conta de ter servido a vida toda ao povo de Israel, naquele momento, amados irmãos, ele ficou triste. Estão me desprezando, não me querem. Aí Deus falou: peraí, Samuel, eles não estão dizendo não para você, porque você não é o dono da obra, você não manda nesse povo, esse povo é meu, sou eu que sou o rei desse povo, eles estão rejeitando a mim. Aí Samuel, ainda bem, né, Senhor? Agora eu fiquei tranquilo, né? Mas, amados irmãos, Samuel agora ele entende, é hora de entregar o cargo, é hora de entregar, né, o cargo de sacerdote, de profeta. Naquele momento, amados irmãos, ele chama o povo e presta conta. Ele fala: olha, pergunto para todo mundo aqui: roubei alguém, defraudei alguém, passei alguém para trás, menti, enganei, dei mau testemunho, ou fiz alguma coisa de errada? Se alguém tem alguma coisa, chega aqui e diga aqui para mim agora. Mas, amados irmãos, ninguém tinha nada. O povo dizia: não, Samuel, você é um homem de Deus, você andou direitinho, você foi fiel, seus filhos estão andando tortamente aí, mas você não, você verdadeiramente é um homem de Deus. Aí ele volta a conversa dizendo: olha, eu quero dizer para vocês, lembrou, amados irmãos, lembrou que Deus escolheu Abraão, lembrou o povo de Deus no Egito, lembrou, amados irmãos, os livramentos, livrou os benefícios do Senhor, e disse: olha, esse Deus que tem feito tantas coisas para vocês estão rejeitando, para ter um homem falho cuidando de vocês. Amados irmãos, Samuel foi sincero naquele momento, abriu o coração, falou isto para o povo. Mas passou, depois veio aqui no capítulo de número 13, né, as guerras. Nós vemos aqui, amados irmãos, que eu estou concluindo, amados irmãos, que Saul, ele teve atitudes precipitadas, ele conseguiu livramentos para o povo de Deus, mas ele começou a errar, começou, amados irmãos, a falhar. Olha só, amados irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos também, para já partir para o encerramento, o capítulo 15, o versículo de número 10 e número 11, capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim, amados irmãos: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. O que foi que aconteceu com aquele coração recebido de Deus que Saul, amados irmãos, tinha? Sabe o que ele fez, amados irmãos? No seu coração, ele deixou de seguir, aleluia, o Senhor. E o Senhor está falando aqui, deixando bem claro o que ele tinha feito. Diz mais: e não executou as minhas palavras. Era aquele tipo de pessoa, amados irmãos, que achava que fazer era o mais importante. E Samuel disse que o Senhor era melhor obedecer do que sacrificar.
Amados irmãos, o versículo de número 22 do capítulo de número 15 e o 23 diz isso: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, o que Saul não estava fazendo mais, porque, amados irmãos, ele tinha, Deus deu um coração, um novo coração para ele, mas ele não usou esse coração para buscar ao Senhor, para obedecer ao Senhor, em que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Amados irmãos, um coração maravilhoso que ele recebeu do Senhor, ele não deu valor. Um coração maravilhoso que eu e você recebemos do Senhor, o que temos feito? Temos usado para adorar, temos usado para reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Saul, como eu mostrei para os irmãos, o lado bom de Saul, ele era um homem humilde, era um homem obediente, era um homem preocupado com a família. Uma coisa importante, ele era ungido de Deus. Davi deixa isso bem claro, quando teve, irmãos, oportunidades, não me lembro certo se 2 ou 3 oportunidades de arrancar a cabeça, de cravar a lança em Saul, ele disse: não, jamais eu farei isso. Nas minhas palavras ele poderia dizer: porque eu sei que ele é ungido do Senhor. Amados irmãos, nós muitas vezes descemos a lei em Saul, né? Ele falhou sim, mesmo falhando, ele era escolhido por Deus. Deus escolheu ele, não foi o povo simplesmente. Deus deu o que o povo queria, e quando Deus foi procurar, achou Saul. Então disse: é você. Privilegiado demais. Amados irmãos, o versículo de número 22 e 23, já li para os irmãos, né? Deixa eu ver aqui, perdi aqui um texto importante que eu gostaria de passar para os irmãos. O capítulo de número 16 fala da unção de Davi. Uma coisa, amados irmãos, importante: Davi, amados irmãos, foi escolhido por Deus para estar à frente do povo. Saul foi escolhido, amados irmãos, pelo povo para estar ali à frente dele. Deus colocou Saul. Por que, amados irmãos? Porque o povo pediu daquele jeito. Eles poderiam dizer: Senhor, nós queremos um rei segundo a tua vontade. Não, eles queriam um rei segundo a vontade dele, e que fosse igual a todos os reis ali da região. Ele era, amados irmãos, humilde, obediente, preocupado com a família, ungido de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, profetizou, era temente, era um homem de paz. Ele poderia, amados irmãos, mandar matar ali as pessoas que não foram com ele. Ele era, amados irmãos, justo, ele era compreensível, ele era misericordioso, ele não tinha sentimento de vingança. Em outras palavras, amados irmãos, ele era um bom líder militar, e ele tinha tudo para ser um bom rei, e foi no começo da sua vida. Ele começou muito bem mesmo como rei, mas não acabou bem. Aí eu pergunto, amados irmãos, qual foi o problema de Saul então? O que deu errado na vida de Saul? O que deu ruim na vida de Saul, amados irmãos? Ele tinha um coração recebido do Senhor transformado, como eu e você, como muitas pessoas que não estão na presença de Deus, que estão, quem sabe, num bar bebendo, quem sabe estão segurando um cigarro na mão, quem sabe, amados irmãos, estão jogando tudo fora, com condições de serem vitoriosos, de serem verdadeiramente abençoados, com um coração recebido do Senhor no dia que aceitou a Cristo como Salvador. Foi o que aconteceu conosco. Mas Saul, amados irmãos, ele não desprezou, não obedeceu, não seguiu a palavra do Senhor, não colocou em prática como muitos têm feito. Capítulo 18, versículo de número 10 e 11. Capítulo 18, versículo de número 10 e 11. Para encerrar, amados irmãos, diz assim:
Você vai ver aqui a diferença que existe, que há entre um crente verdadeiro, entre um crente que sabe cuidar do coração, aleluia, do seu novo coração, do coração de carne que recebeu do Senhor, e daquele, amados irmãos, que despreza o que o Senhor tem feito por ele. Diz assim, amados irmãos: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus, já começa aí, amados irmãos, os espíritos maus tomam posse, começam a agir na vida desta pessoa, se apoderou de Saul. E aí, amados irmãos, ele passa a viver uma vida de mentira. O espírito mau está profetizando na vida dele, diz aqui, e profetizava no meio da casa. Davi, amados irmãos, um verdadeiro adorador, tinha problemas, tinha dificuldades, era perseguido por Saul, tinha que dormir com um olho aberto e olho fechado, mas ele não deixava de tocar a sua harpa, tangia, tocava a harpa, louvava o nome do Senhor. Ele tinha sempre na mão, amados irmãos, o seu instrumento de adoração. Nós precisamos, amados irmãos, a despeito das lutas, dos problemas, ter sempre nos nossos lábios louvores, aleluia, altos louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós, amados irmãos, lemos o Salmo 40, é uma verdade nas nossas vidas ou não? Tirou-me do lado horrível de lodo, firmou os meus passos, colocou-me sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca, hinos, aleluia, de louvores entregarei ao Senhor. Ou é simplesmente uma poesia bonita? Não é uma verdade nas nossas vidas. Deus tem nos sustentado, estamos sobre a rocha, estamos em Cristo Jesus, aleluia, e Ele pode nos sustentar. Diz assim, amados irmãos: enquanto Saul estava brincando com coisas santas, amados irmãos, Davi estava louvando a Deus, usando a sua harpa com a sua mão, como de dia em dia ele fazia, para expulsar, para repreender o demônio da vida de Saul. Olha agora o que acontecia com Saul. E Saul atirou com a lança, ou melhor, ainda em cima. Saul, porém, tinha na mão a lança. Irmãos, quando a pessoa usa o seu coração para aquilo que não foi criado, para aquilo que não glorifica a Deus, ela está como que com uma lança nas mãos. Quando é que eu vou prejudicar esse irmão? Quando é que eu vou fazer algo para prejudicar aquela irmã? Quando é que eu vou lançar a flecha? Eu quero ver o lar dele destruído, eu quero ver o lar dela destruído, eu quero ver a igreja acabada, eu não quero que prospere. Ele está sempre com a lança na mão. Não tem um coração perdoador, não tem um coração amoroso, não tem um coração, amados irmãos, cheios do Espírito Santo, não tem um coração temente, está sempre com a lança. Se alguém falar uma palavrinha, ela fala 10. Se ela não ver o outro chorando, ela não está satisfeita. Era isso que Saul fazia. Tanto que ele, amados irmãos, Davi estava louvando a Deus, e ele por 2 vezes lançou. Por isso que eu disse, irmãos, Davi tinha que dormir com o olho aberto e outro fechado, ou tocar com o olho aberto e outro fechado, né? Porque Saul mandou mesmo a lança para lhe tirar a vida. Mas Davi, amados irmãos, ele aqui também já era ungido pelo Senhor. Samuel já tinha ido lá, ungido ele, e disse: olha, é diferente a escolha de Deus. Quando o povo pediu a Deus, pediu assim, assim, assim. E eu achava que Deus fosse escolher da mesma forma, assim, assim, assim. Mas Deus escolheu aquele Davizinho, né, que muitas vezes nós chamamos de Davizinho, que estava tendo a sua vida normal, adorando e glorificando ao Senhor. Amados irmãos, o que aconteceu na vida de Saul para que ele terminasse tão mal? Não vamos terminar a história aqui, irmãos. Tem muita coisa de Saul aqui para frente, né? Se você vir Saul, amados irmãos, de que forma ele terminou, você fica triste. E quem sabe até muda de atitudes. Fala: puxa vida, no dia que eu aceitei Jesus, Ele me deu um novo coração.
eu tenho que saber o que eu faço com esse coração que eu recebi do Senhor. Eu não posso deixar, eu não posso abandonar os caminhos do Senhor, eu não posso deixar de seguir ao Senhor, eu não posso deixar de viver a palavra do Senhor, porque foi por isso, amados irmãos, que ele se tornou o que se tornou, uma pessoa que parecia ter prazer em matar o outro, que parecia não se alegrar com a prosperidade do outro. Porque Davi, amados irmãos, parece que tudo começou quando Davi ganhou uma batalha e as pessoas honraram Davi. Começaram, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares, né? Aí pronto, amados irmãos, se alegre com a vitória do seu irmão, se alegre com a prosperidade do próximo, se alegre, aleluia, porque isso faz bem ao seu coração e agrada ao coração de Deus também da mesma forma. E nunca deixe de seguir o Senhor, e nunca deixe de executar a palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque como nós entoamos nesta noite, recebemos de Ti um novo coração, Pai. Não éramos merecedores, mas a boa mão do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor colocou em nós um novo coração. Meu Deus, nunca permita que haja em nós raiz de amargura, nunca permita, Senhor meu Deus, que nós venhamos deixar de seguir ao Senhor, nunca permita, Senhor, que nós não venhamos obedecer, executar a Tua palavra, Pai. Senhor, olhe para cada coração aqui, olhe para cada vida aqui, Senhor, são todos servos e servas do Senhor. Nós começamos, Senhor, a nossa carreira cristã, não queremos, Senhor, e não vamos terminar como Saul terminou, porque, meu Deus, nós confiamos em Ti, confiamos na fidelidade do Senhor, na fidelidade da Tua palavra, confiamos, meu Deus, que o Senhor cuida de cada um dos Teus servos a cada dia. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aquele que nos amou, aquele que se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, aleluia, perdoou os nossos pecados e deu um motivo verdadeiro para nós vivermos. Senhor amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.